Olá, hoje a gente vai mergulhar no argumento que é, no mínimo, provocador. A ideia aqui é fazer uma defesa da corrupção. É isso mesmo. Mas calma, antes de tirar qualquer conclusão, vamos tentar entender a lógica por trás de uma visão que desafia basicamente tudo que a gente pensa sobre moral, sobre política e até sobre o futuro da sociedade. Vamos lá. Olha, começar com uma frase dessas é um soco no estômago, né? Soa quase como um insulto. Só que, para a fonte desse argumento, essa frase é a porta de entrada. E a chave para entender isso não está no que a gente costuma chamar de corrupção, mas sim na definição que essa análise usa. Então, fica claro que o argumento não está defendendo desvio de dinheiro público ou suborno que a gente vê no jornal. A definição aqui é muito mais ampla. É para pensar na corrupção como qualquer ato de contornar as regras do jogo para chegar a algum lugar. Sabe, é o atalho, é a quebra do sistema oficial, seja para ganhar poder, dinheiro ou simplesmente para seguir em frente. E por que alguém faria isso? A fonte chama de desequilíbrio energético. Dá para imaginar o sistema oficial como se fosse um rio. Se esse rio está bloqueado com uma barragem, a água vai dar um jeito de encontrar outro caminho, não importa como. Ou seja, a corrupção nesse sentido não é vista como uma falha de caráter, mas como uma consequência quase que natural de um sistema que simplesmente não funciona para todo mundo. Bom, com essa definição bem estabelecida, o argumento parte para o ataque. E o alvo é a nossa própria indignação. A tese aqui é que o discurso anticorrupção que a gente ouve por aí é, na verdade, profundamente hipócrita. A hipocrisia, para a fonte deste material, é terrível. A crítica é bem direta. Será que as mesmas pessoas que ficam indignadas com a corrupção na política não participam elas mesmas de pequenas corrupções no dia a dia, muitas vezes sem nem se dar conta? Isso leva a gente a essa pergunta, né? Quem é que é verdadeiramente honesto? A provocação aqui é que, se a gente usar aquela definição ampla de contornar as regras, olha, quase ninguém escapa. A honestidade 100% pura, segundo essa visão, simplesmente não existe no mundo real. E que formas de corrupção seriam essas que a gente ignora? A fonte aponta para coisas que a gente até normalizou. Vai desde a origem meio duvidosa de grandes fortunas, passando por privilégios de certas profissões, até o modelo de negócio de aplicativos que exploram o trabalho. Olha só, até a cobrança de juros ou aquele planejamento tributário para pagar menos imposto são vistos aqui como formas de corrupção que o próprio sistema aceita. A partir daqui, o argumento se expande. A ideia não é só ficar apontando a hipocrisia de cada um, mas mostrar como a própria corrupção é o motor de sistemas inteiros. Não é um defeito no sistema, é o sistema. Vamos ver como essa lógica é aplicada a diferentes sistemas. Na direita, a corrupção central seria a lealdade passando por cima do mérito. Por exemplo, quando um presidente nomeia um aliado para um cargo técnico só para garantir obediência. Em mercados totalmente livres, seria a busca cega pelo lucro que pode levar à exploração de pessoas. E mesmo na política liberal, como a de Lula citada na fonte, o alinhamento com a elite para garantir estabilidade é visto como uma forma de corrupção que, no fim das contas, mantém tudo como está. Essa ideia toda se conecta a uma rejeição completa da noção de que o livre mercado é a solução para alguma coisa. Pelo contrário, na visão que está sendo apresentada, deixar o mercado livre seria simplesmente abrir as portas para uma festa da sacanagem, onde a busca pelo lucro acaba justificando qualquer coisa. E agora, a análise dá uma virada bem surpreendente. Em total contraste com essa decadência ocidental que a fonte descreve, ela apresenta a China como um modelo de desenvolvimento, e um modelo admirável, justamente pela abordagem pragmática que eles tiveram com as regras. O contraste aqui é gritante. De um lado, os Estados Unidos, retratados como uma sociedade em decadência, paralisada por debates ideológicos e corroída por uma corrupção que diminui a produtividade. Do outro, a China, que, segundo esse argumento, aceitou um certo nível de corrupção, usou o déficit público sem medo nenhum e construiu uma sociedade vibrante e supereficiente. E só para dar uma dimensão dessa transformação, tem um dado que é impressionante. Na década de 1970, o PIB da China era menor que o do Brasil. Esse crescimento vertiginoso é atribuído a essa estratégia de focar no objetivo final, mesmo que os meios para chegar lá contornassem as normas ocidentais. Para tornar o ponto mais concreto, a fonte cita um exemplo pessoal, um complexo hospitalar público numa cidade chinesa considerada de terceira categoria. O sistema é descrito como genial, integrado, eficiente e praticamente de graça. Um símbolo do comunismo que deu certo e um contraste direto com a decadência urbana que se percebe no Ocidente. Agora a análise chega na sua parte final, e talvez a mais profunda.
O argumento se afasta da política para fazer uma previsão sobre o destino da humanidade. Um problema que, segundo a fonte, vai muito além de qualquer ideologia. No centro de tudo, de acordo com a fonte, está o tal do conflito distributivo. A ideia é que toda a política que a gente conhece, seja comunismo, liberalismo, fascismo, é só um conjunto de regras para gerenciar a eterna luta pela divisão de recursos. Nenhum desses sistemas resolve o problema de verdade, eles só administram a briga de formas diferentes. Isso leva a uma previsão bem sombria. Primeiro passo, a automação total torna o trabalho humano obsoleto. Segundo, com a produtividade toda garantida pelas máquinas, a grande massa de seres humanos se torna supérflua para o sistema. E a conclusão inevitável, na visão da fonte, é que a população vai ter que ser, de alguma forma, reduzida. E assim, essa análise termina não com uma resposta, mas com um desafio. Se as nossas noções de moral são hipócritas, se os nossos sistemas estão todos quebrados, e se o futuro nos torna obsoletos, como é que a gente navega a partir daqui?